Meu nome é Neto Cruz, faixa preta de Jiu-Jitsu, pela equipe 99. Eu sou o professor do Instituto Catiane Pena, certo? A gente vai começar agora um novo módulo de aula, que é a aula remota. Por conta da pandemia, a gente não pode ficar presencialmente, mas a gente vai ficar com esse novo módulo remoto, módulo online. Isso é uma coisa nova para todo mundo, certo? Por conta da pandemia, da gente manter o distanciamento social, a gente vai tentar se adaptar a esse modo. Como os brasileiros somos todos raçudos, que a gente vai passar por tudo isso e a gente vai se adaptar a esses novos métodos. Então vamos começar. Como eu já disse, eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, certo? Pela equipe 99. O meu professor aqui é o Jorge Santos, o líder da equipe aqui no estado do Ceará, certo? A gente vai começar no formato de aulas teóricas, por enquanto. Eu vou falar um pouco do Jiu-Jitsu, como ele surgiu, como ele veio aqui para o Brasil, certo? O Jiu-Jitsu é uma arte marcial milenar e de origem certa. Por que origem certa? Porque algumas pessoas dizem que ela surgiu no Japão, onde é o berço das artes marciais, e outras dizem que ela surgiu na Índia, certo? Mas provavelmente o mais real que ela surgiu foi na Índia, nos monges budistas. Naquela época, os monges eles eram muito saqueados, eles não tinham como se defender e também eles não podiam usar armas por serem por eles não terem, sejam pessoas humildes, serem pessoas religiosas, eles não podiam usar nenhum tipo de armas. Com isso, os saqueadores achavam ele presas fáceis. E o que eles resolveram? Estudar a anatomia do corpo e criar uma arte marcial no qual eles pudessem se defender. A defesa pessoal. Isso foi a base do jiu-jitsu. Assim, eles estudaram a anatomia do corpo e passaram a adaptar golpes no qual usasse a força do adversário contra ele mesmo. O jiu-jitsu usa a força do adversário contra ele próprio, sendo permitido inclusive quedas, arremessos, golpes traumáticos, estrangulamentos, torções de braço, torções de pernas, imobilizações e muitos outros golpes. Principalmente a defesa pessoal, qual é o berço do jiu-jitsu, certo? O jiu-jitsu é uma arte marcial milenar que da Índia, devido à expansão do budismo pelo mundo, ela foi para a Índia, da Índia ela foi para o Japão. E assim ela se expandiu pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, a origem é bem certa. Um japonês chamado Mitsui Maeda, mais conhecido como Kodikoma, ele veio aqui para o Brasil mais ou menos por volta de 1915, certo? E conheceu um empresário, o Gastão Grace. E ele deu moradia para ele, hospedagem, e como forma de agradecimento, ele decidiu ensinar o jiu-jitsu e judô para os membros da família Grace. Um dos que mais se destacou foi o Carlos Grace, um jovem de apenas 15 anos que rapidamente ele conseguiu um grande histórico do jiu-jitsu e com apenas 19 anos ele conseguiu ser um grande profissional no jiu-jitsu, certo? Após alguns anos, eles foram para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e fundaram a Academia Gracie, certo? De jiu-jitsu. E assim eles conseguiram passar o jiu-jitsu brasileiro para o mundo inteiro. Vou dizer algumas dicas de treino agora. Primeiro, comprimento. Você chegar no tatame, chegou atrasado, ou chegou no horário, ou chegou mais cedo, não importa. Se você chegar, você vai chegar até o mais graduado e vai cumprimentar. Digamos que eu esteja dando aula, mas dentro da academia esteja o meu professor, Jorge Santos. Ele está lá. O que vai acontecer? Você vai cumprimentar a mim? Não. Você vai primeiro cumprimentar o mais graduado. Vai chegar até o mais graduado. Depois disso, vai por ordem e sequência de faixas. Hierarquia.
nas artes marciais é isso, você tem que respeitar as hierarquias, do faixa preta, do mais graduado e assim em diante. Você vai um por um, cumprimentando. Nunca deixe de cumprimentar o graduado. Se durante o treino chegar alguém mais graduado no tatame, um visitante, não importa se ele é da nossa equipe ou se ele é de outra equipe, todo mundo vai parar o treino, ficar em formação do mais graduado ao menos graduado, e todos juntos cumprimenta o convidado faixa preta ou se for mais graduado. Digamos que vem um visitante, todo mundo vai parar e cumprimentar ele, todo mundo junto. Se você chegar atrasado, você vai chegar, ficar fora do tatame, só vai entrar se o professor permitir a sua entrada. Você vai lá, fica fora do tatame. Quando ele olhar para você, você diz: Sensei, se ele deixar você entrar, você entra, vai para o mais graduado que está dentro do tatame, cumprimenta ele e vai por sequência, certo? Outra dica, higiene, certo? Muitas pessoas não falam isso do tatame, mas sempre que você for treinar, antes de começar o treino, você em casa, você toma um banho antes de ir para o treino de jiu-jitsu, porque a gente tem muito contato físico, a gente tem muito contato com o companheiro, com o suor do adversário, do companheiro de treino. Então, por isso vocês têm que ter uma higiene boa. Vocês escovam os dentes, tomam um banho bem banhado, façam isso. Isso é uma dica muito importante. Poucas pessoas utilizam isso nas academias, mas isso é uma dica principal no treino. Outra dica, educação. Sempre seja educado no treino. Não importa o treino, fora do treino também, na rua, em todo canto, seja educado. Tenha educação durante o treino. Não fique interrompendo a aula, não fique conversando durante o treino, não fique espochado no tatame, deitado de qualquer forma. Não, sempre tenha educação, se mantenha. As academias são conhecidas, os dojos são academias, as artes marciais são conhecidas como disciplina. Então, se você tem que ter disciplina no tatame, seja educado. Outra regra, nunca machucar o companheiro de treino. Ele é seu companheiro de treino. Pode ser um menos graduado, não importa se ele for um menos graduado ou um mais graduado. Se ele não estiver lá com você para treinar, vai ser uma pessoa a menos que você vai aprender. Então, assim, nunca machuque o seu companheiro de treino. Vai aplicar um golpe, vê que ele não consegue sair, não machuca ele até o final, certo? E também, ao contrário, você aplicou um golpe em você, eu vou ter que fazer de tudo para sair. Não, vê que não tem condições de sair, bate. Se não tem condições de bater, diz chega, não se machuque. Pense na integridade física sua e do seu colega de treino. Não machuque o seu companheiro de treino. Outra regra, pontuação. Embora às vezes o treino é corrido, você não consegue, o professor não conseguiu passar tudo, mas estudem, certo? Aprendam a pontuação. Fique atento às dicas de pontuação. Quanto vale uma queda? 2 pontos. Quanto é que vale uma montada? 4 pontos. Fiquem atentos às regras de pontuação. Não é porque você treina o jiu-jitsu para defesa pessoal, para o autocontrole, mas você tem que aprender as regras, porque você está treinando jiu-jitsu. Você tem que aprender as regras do jiu-jitsu. Então, aprendam a pontuação das posições, dos golpes, dos treinos, certo? Outra dica. Durante o treino, durante que o professor estiver passando as técnicas, fiquem atentos, não interrompam, não fiquem com conversinhas paralelas dentro do tatame. Fiquem atentos às dicas do professor. Ele terminou de apresentar algum golpe, mostrar alguma técnica, você ficou com dúvida, pergunte quando ele terminar. Mas se ficou alguma dúvida, gente, pergunte, certo? Para você sair do treino sabendo aquele golpe. Não importa vocês aprender 50 golpes, certo? Desde o começo dos meus treinos de jiu-jitsu, eu tive um golpe para mim, que é uma chave de braço, chamado armlock. Eu sempre tenho muito armlock. Eu faço essa sequência de golpes 100 vezes por dia, para eu ficar especialista nesse golpe. Não adianta
eu aprender 50 golpes e não saber aplicar nenhum. Treine um para ser um golpe seu, para você ser especialista naquele golpe. Então treine raçudo, treine um golpe para você ser especialista naquilo, certo? Outra dica, sempre antes de começar os treinos ou em casa, se você não estiver fazendo nada, se alongue bem. Acordei, alonga bastante todas as partes do corpo. Isso é uma dica muito importante para você ter flexibilidade, não só no treino de jiu-jitsu, mas e sim no seu dia a dia. Isso é uma dica boa para se você tiver disposição durante o dia. No intervalo do trabalho, você tem uma vida sedentária, você trabalha de frente para o computador, você trabalha carregando peso, não importa. Antes de começar tudo, faça um alongamento bom. Eu vou passar umas dicas de alongamento aqui, mas sempre faça um alongamento bom. Dica de alongamento. Vamos lá, vamos começar a alongar. Antes de começar as atividades, antes de começar o treino, quando você acorda, certo? No intervalo do trabalho, certo? Alongue bastante. Então vamos lá começar a alongar. Estica a mão para frente, segura na ponta dos dedos e puxa para trás, certo? Faça esse movimento aqui. Estou puxando, aí você conta até 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxa e segura, abaixa os dedos abaixo e puxa. Conta de novo até 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxa. Vai para outra mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxa, embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxa. Você vai botar as costas da sua mão na sua cintura, na altura acima da faixa. Você puxa seu cotovelo até o máximo e segura. Não trava a respiração, respira, certo? E conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxa e vai para a outra mão. Puxa, respira, gente. Trabalhe a respiração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxa. Pega a cabeça e puxa em direção ao ombro. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. As duas mãos na parte de trás da cabeça e puxa a cabeça o máximo. Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você circula a cabeça. Faz 10 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor, fiquei tonto. Normal. Relaxa. Ficou tonto. Relaxa. Depois vai pro outro lado. Aí conta mais 10. Certo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Vai lá pro não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 5. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, isso é só um básico. Você vai ter que alongar os membros inferiores e membros superiores, coluna, certo? Pescoço. Você alonga bastante o pescoço durante o treino. Por quê? Porque você trabalha muito estrangulamentos, posições, você faz algumas posições no chão que vai precisar ter bastante alongamento do pescoço. Então assim, você tem que alongar todos os membros do corpo, mão, munheca, cotovelo, ombro, tudo. Essas foram só algumas dicas de alongamento para a gente não estender muito o vídeo, certo? Mas você vai ter que alongar membros inferiores, puxar um, puxa, conta até os 15, depois troca a pegada, certo? Conta lá até 15, vai pro outro lado, pega o mesmo pé, conta 15, troca, conta mais 15, certo? Tenta ir com a palma na mão ao solo, certo? Conta lá 10 vezes, abre um pouco as pernas e conta lá 10 vezes, vai para um lado, certo? Sua cabeça em direção ao joelho, terminou, vai para o outro, em direção ao joelho, certo? Alonga, estica bastante, certo? Alongar a coluna, certo? Depois dá uns pulinhos para relaxar, joga os membros, certo? Para você ficar bem relaxado. Isso sempre que for começar o treino, alongue bastante. Esse comprimento é um comprimento que representa um sim, um não, um talvez, um com licença. Sempre que vocês forem entrar no tatame, vocês juntam os pés, colocam a mão na coxa e cumprimentam. Limpam os pés e entram no tatame. Se vocês precisarem sair do tatame por algum motivo, vocês só podem sair com permissão do mais graduado. Então vocês vão lá, chegam para o mais graduado, e espera a ordem dele para poder sair do tatame, certo? Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida durante a aula e precisarem interromper a aula, vocês vão ter que também dizer e chegar para o professor, com licença, professor, que no caso na academia, aqui no jiu-jitsu, não é professor, é sensei, certo? Então vocês vão chegar, sensei, me tira uma dúvida, certo? Aí vocês tiram a dúvida com ele. A forma, por enquanto vocês não vão treinar de kimono, a gente vai treinar sem kimono, mas eu vou ensinar vocês a fazer o nó da faixa, certo? Vocês juntam as duas partes do kimono, pegam no meio da faixa, sempre a ponteira, que é esse pedaço da faixa, começa pelo lado direito de vocês, certo? Vocês colocam meio no meio, coloca no meio da cintura de vocês e passam a faixa. A coxa, certo? Uma das partes vai passar por cima, certo? E vai colocar na parte de dentro da faixa. A coxa e a parte que vocês passarem por dentro da faixa vai passar por cima da outra. E a coxa. Assim é o nó da faixa. As duas partes têm que ficar iguais uma com a outra. No jiu-jitsu, algumas coisas é proibido, como o que? Dedo no olho, torções de dedo, você pegar o dedo do adversário e torcer, puxões de cabelo, morder, algumas coisas que são proibidas no jiu-jitsu: torções de dedo, você pegar o dedo do adversário e torcer, puxões de cabelo, dedo no olho, palavrões, principalmente isso, se glorificar da derrota do seu colega de treino. Eu não aceito nenhum tipo dessas formas aqui no tatame, certo? O tatame é o nosso local de treino. Nossa escola onde a gente treina jiu-jitsu é chamada de dojo,
certo? Então, assim, o Instituto Catiane Penha disponibiliza o espaço onde a gente dá aula, então é o nosso dojo, certo? E onde a gente treina é o tatame, que é essas partes emborrachadas onde a gente fica em cima. Os dojo não são locais sagrados. Locais sagrados são igrejas ou templos. Nosso local é um local de respeito. A gente tem que respeitar o professor e respeitar os colegas de treino. Do mesmo jeito na casa da gente. A gente tem que respeitar nossos pais e nossos irmãos. E assim a gente forma homens cidadãos, no qual que você tem que ter respeito, tanto por si próprio como as pessoas ao seu redor. Esse formato de aulas online, isso é um modelo novo para todo mundo. Eu mesmo praticamente não sou muito adérico de redes sociais, de fazer filmagens, nada disso. É tanto que algumas redes sociais eu nem tenho. Mas a gente vai ter que se adaptar a tudo isso. Isso é uma coisa nova para todo mundo, certo? Então vamos treinar, vamos pensar em formatos novos. Se vocês tiverem ideias para passar para mim, vamos crescer junto, vamos aprender junto. Eu vou passar um pouco do meu jiu-jitsu que eu sei para vocês e vocês vão passar outros conhecimentos para mim. Então assim, vamos trabalhar isso tudo junto, unidos.